Oi, pessoal, eu sou a professora Daisy e vou falar um pouquinho sobre os triângulos. Primeira coisa que precisamos saber, que um triângulo, ele possui três elementos essenciais, que são os lados, os vértices e os ângulos. Bom, quem são os lados? Os lados são as linhas que delimitam o polígono. Os vértices são os pontos de encontro entre os lados. E o ângulo nada mais é que aquela abertura que formam os dois lados. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho o meu triângulo, eu tenho do AB um lado, do B o C o outro lado, segundo lado, e do A até o C, eu tenho um terceiro lado. Os vértices são esses pontinhos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E eu tenho essas aberturas, esses ângulos internos, essa voltinha aqui, ó. O ângulo A. Vocês estão observando que eu tenho um A com um símbolo em cima, porque eu estou representando um ângulo. Então, eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Existem diferentes formatos de triângulos. Então, pessoal, a gente já sabe o que é um lado, a gente já sabe o que é um vértice e a gente já sabe o que é um ângulo interno. Um triângulo, ele pode ser classificado de três maneiras, né? Ele tem três classificações de triângulos. Eu tenho um triângulo equilátero, o isósceles e o escaleno. Tá, mas o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os seus três lados iguais. Então, nós temos aqui, ó, o triângulo equilátero. Um exemplo. O meu triângulo equilátero ele tem três lados de 3 centímetros. Então, se eu quero determinar o perímetro, eu simplesmente vou somar os três lados, né? O perímetro é o contorno da minha figura. 3 mais 3 mais 3 vai dar 9 centímetros. Então, o meu triângulo equilátero tem todos os seus lados iguais de 3 centímetros. Eu também tenho a classificação do meu triângulo isósceles. Quem é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles nada mais é do que um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. Nesse caso aqui, eu tenho um triângulo que tem dois lados de 4 centímetros e um de 2 centímetros. Se eu quero determinar, então, o meu perímetro, nada mais simples do que eu somar os três lados, 4 mais 4 e mais 2, ou 2 mais 4 mais 4, a ordem não vai interferir, centímetros. Mas eu também tenho a classificação, um outro triângulo, que é o escaleno. O escaleno é um triângulo que tem todos os seus três lados diferentes. Então, eu tenho o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, um isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente, e eu tenho o escaleno, que tem todos os seus lados diferentes. Mas dentro dos triângulos, não é só, eu consigo classificá-los só olhando os seus lados, mas eu também consigo só observando os seus ângulos internos. Primeira coisa que precisamos saber dentro do meu triângulo, que um triângulo, ele tem três ângulos internos, certo? E a soma dos seus três ângulos internos tem que dar um total de 180 graus. Então, o que a gente precisa saber? Que se eu somar os três ângulos que estão ali, ó, a soma deles tem que dar 180. Essa figura aqui, esse triângulo que eu representei primeiro aqui, o triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Bom, eu tenho três tipos de triângulos que eu consigo só observando os seus ângulos. Eu tenho o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. O acutângulo é um triângulo que tem todos os seus ângulos menores que 90 graus. Por exemplo, aqui, eu tenho um triângulo que eu tenho um ângulo de 30, um ângulo de 60 e um de 80. Se eu conseguir somar eles, eu consigo fechar 180, porque 70 mais 30, 100, 100 mais 80, 180. E nenhum dos seus ângulos são maiores que 90 graus. Portanto, ele é um triângulo acutângulo. Mas eu também tenho o triângulo retângulo. Quem é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo que eu tenho um dos seus ângulos formando 90 graus. Então, ele possui um ângulo de 90 graus. É só vocês imaginarem um triângulo
que eu fecho um L. Eu tenho um ângulo reto. Esse ângulo reto tem 90 graus. E os outros dois completam 180. Se um é 30, o outro vai ser 60. Se é 45, o outro também vai ser 45, porque tem que fechar 90 mais 90, 180. Então, para a gente não esquecer, acutângulo todos menores que 90, o retângulo tem um ângulo com 90 graus, mas eu também tenho um triângulo que se chama triângulo obtusângulo. Esse triângulo é quando eu tenho um dos seus ângulos maior que 90 graus. Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. Eu tenho um triângulo, esse triângulo tem 130 graus, mais 30, mais 20. 130 mais 20, 150. 150 mais 30, 180. Seus ângulos somaram 180. E um desses seus ângulos é maior que 90 graus. Então, eu concluo que ele é um obtusângulo. Tá, então eu já sei. Resumindo, pessoal, eu consigo determinar 3 triângulos só olhando seus lados. Eu tenho o equilátero, com todos os lados iguais. Eu tenho o isósceles, com 2 lados iguais e um diferente. Eu tenho o escaleno, com 3 lados diferentes. Eu também consigo determinar o triângulo acutângulo, só pelos seus ângulos. Todos eles menores que 90 graus, então ele é um acutângulo. Se eu tenho um triângulo e ele tem um ângulo de 90 graus, então esse triângulo é retângulo. E se eu tenho um triângulo que um desses seus ângulos internos é maior que 90 graus, então ele é um triângulo obtusângulo. Mas eu também consigo calcular a área de um triângulo. E é simples. Basta a gente fazer a multiplicação da sua base pela sua altura e dividir por 2. Tá, mas por que a gente vai usar esta fórmula aqui, pessoal? Dividido por 2. Vamos imaginar, aqui eu tenho um exemplo bem claro. Olha só, eu tenho um triângulo, ó, eu não sei se vocês conseguem observar, mas só de observar eu sei que ele é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, ó, ele fecha certinho um lado L, o Lzinho de 90 graus, um ângulo reto. E eu tenho a base e eu tenho a altura. Se eu multiplicar base vezes altura, eu vou encontrar a área do meu retângulo. Só que eu quero um triângulo. Se vocês completassem, se fechasse essa figura aqui, ó, bem certinho, quero que visualizem. Eu fecho um retângulo. Então, concluindo, o triângulo é a metade do retângulo. Se o retângulo a gente encontra a área através da base vezes altura, o meu triângulo é a metade do retângulo, então vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, se eu tenho a base 8 e a altura 6, 6 vezes 8, 48 dividido por 2, 24 centímetros, como é a área centímetros quadrados. Eu também consigo determinar, eu tenho um outro exemplo. Esse meu triângulo, ele tem a medida de 14 centímetros de base, eu tenho um dos seus lados 12 centímetros, e não sei se vocês conseguiram observar que a altura, essa figura mostra uma outra situação, eu tenho uma altura, que é da base até um vértice, que é o H, que é 8 centímetros. Então, é essa medida que eu vou usar, o 8 e o 14. Então, a minha base é 14, a minha altura 8 centímetros, 14 vezes 8, 112, dividido pela metade, dividido por 2, 56 centímetros quadrados. Então, para calcular a fórmula da área, que é a parte achurada, a parte pintada da figura, eu vou multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Então, essa é a nossa aula. Espero que todos estejam bem. Tchau!